Oiê, mais uma Estação Bem Viver e hoje a gente recebe novamente no Estúdio C Romas Mascarenhas, que é quadrinista, trabalha também ali nos estúdios da Turma da Mônica, né? Do Maurício de Souza, melhor falando. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova HQ dele. Na verdade, a gente tem 3 aqui, né? Então, eu acredito que são 3 novidades. E aí a gente quer entender um pouquinho sobre a Kitan. Os Caçadores de Mapinguari. Uhum. E aí a gente já vê aí que é um tema mais regional, né? Provavelmente sobre isso que fala, mas não sei, você que vai falar mais sobre. E aí a gente quer entender os teus projetos também para 2026. Você estava falando ali antes de começar que tem muita coisa legal. Você participa, inclusive, da Semana, né, do Quadrinho Nacional de Manaus. Então, assim, seja bem-vindo. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que você trouxe para gente. Nós estamos produzindo quadrinho amazônico com uma qualidade incrível, né? Essa nova geração que veio agora veio para dar um ganho enorme para a cena, e eles estão assim ganhando o país, né? Nós tivemos esse ano, agora em 2025, os primeiros amazônicos premiados no Oscar do quadrinho brasileiro, né? Trabalhos que juntaram artistas do Pará e do Amazonas, e isso assim é super gratificante para a gente, porque a gente escreve sobre a nossa terra, a nossa região, a nossa cultura. Tem até uma coisa engraçada, que a gente vai por aí para eventos e vê o pessoal do Sudeste, por exemplo, fazendo quadrinhos sobre Curupira, né, sobre gente da Amazônia. E aí não é diferente, né, porque eles não têm a vivência e não têm essa intimidade, né, de ter crescido, de ter essa relação que nós temos. Então é muito comum a gente escrever sobre isso, e é um tema infindável. Você pode extrair daí coisas incríveis, como tem quadrinistas que falam da sua infância, né, no interior, com a sua avó, que tinha poderes mágicos, né, dos anciões amazônicos. Ou você pode falar de uma batalha que aconteceu em Itacoatiara na década de 30, do século XX, a primeira batalha naval da América Latina, né? E isso é a história. E aí o quadrinho entra, né, para tirar do esquecimento essas coisas incríveis, né, e transformar em arte, né, em narrativa, né, de quadrinho. Eu estou roteirizando também esse personagem, né, que é o Otto. É baseado na vida do avô do meu desenhista, que é o Gusmão, que na década de 60, de 50, ele estava numa comunidade ribeirinha, ele era uma espécie de xerife. Então ele contava muitas histórias pro Gusmão, e o Gusmão um dia disse assim: cara, as histórias que o vovô conta são muito interessantes, né? Eu sei que ele inventa boa parte, mas daria ótimos quadrinhos, né? Encontros com Curupira, né? Com gente que se transforma em cobra, se ingere em cobra, como a gente fala lá em Parintins. Né? E aí, no meu caso, por exemplo, eu conheci um livro, foi com a minha relação, né, de amizade com o Joaquim, da Banca do Largo, o falecido Joaquim, que incentivava muito a produção de quadrinhos aqui em Manaus. E uma vez ele me deu um livro que era de 2 autores dessanas. Né? Se chama o livro Antes o Mundo Não Existia. E esse livro, eles tiveram a ideia de escrevê-lo porque já na década de 60 eles percebiam que a comunidade dessana estava esquecendo suas histórias. Aquela geração de crianças e adolescentes já não dava mais atenção, já não sabia direito a cosmogonia, né, os mitos daquele povo. E aí eles resolveram escrever para perpetuar. E esse livro que o Joaquim me mostrou foi um insight que eu tive para uma ideia que eu já estava desenvolvendo, que era pegar os nossos mitos, o nosso universo, né, amazônico, porque eu sempre achei que era tão rico
quanto o que você vê hoje adaptado para streaming, para filmes, para séries. Sim. É tão rico quanto as histórias bíblicas, lendas gregas, a Thor, Odin, né, as lendas escandinavas. Tão rico quanto. E aí eu me inspirei nesse tipo de literatura que a gente chamava de capa e espada, hoje é literatura fantástica de aventura, como O Senhor dos Anéis, e pensei no Senhor dos Anéis amazônico. Então, quando eu vi aquela narrativa do livro dos Dessanas, casou muito bem com o que eu estava procurando. E olha só que louco, é a única, que eu saiba, né, que eu tenha percebido, é a única mitologia onde o Deus criador do universo é uma mulher e uma senhora. Né? Ela é a avó do universo, né? E é Babeló. E eu achei que já estava bom, já esse começo já estava fantástico, né? Já estava bem diferente do que a gente costuma ver, né? E aí eu passei praticamente um ano desenvolvendo a primeira parte da história e usei como base inicial a mitologia dessana. E aí estou agora lançando esse material que vai estar na semana do Quadrinho Nacional. Né? Quando que a gente deu, mas eu não lembro agora. Agora, sexta-feira, dia 27, 28 e 29, sexta, sábado e domingo, no Mirante. E aí você tem essa produção que é sua, solo. Sim. E você explicou que tá com outras pessoas nessas outras duas. Como é? É assim, eu estava achando interessante que eu estava vendo a lista dos artistas que estão no evento. Vem muita gente de fora e vem muita gente daqui, né, que está se empoderando, que está metendo a cara, criando seus quadrinhos. E lembrei que quando eu comecei, até antes de ir para o estúdio do Maurício de Souza, a gente era muito solitário, né? Ninguém praticamente metia a cara para investir em quadrinho. Primeiro que não dava retorno financeiro, ocupava muito tempo, né? E a gente precisava pagar as contas. E eu fui um dos poucos que fui conseguindo conciliar as coisas. E o Emerson e o Guzmão, que coincidentemente são meus parceiros nessas duas obras, eles têm esse perfil também. O Emerson é jornalista, né, e trabalha com audiovisual, já tem roteiro de cinema premiado. Show. Mas ele nunca esqueceu os quadrinhos. A gente começou fazendo fanzine juntos, o Guzmão fazia fanzine com a gente, nós éramos do Clube dos Quadrinheiros. Né? E aí, o primeiro quadrinho que eu fiz com o Emerson já foi minha primeira obra autoral, depois que eu passei a trabalhar no estúdio Maurício de Souza, que eu comecei a sentir uma necessidade de ter alguma coisa mais minha, né? E mais amazônica, foi um roteiro do Emerson. E aí nós fomos indicados para o prêmio HQ Mix, que é o considerado Oscar do quadrinho. Nós fomos indicados para prêmios de literatura nacional, né? Saímos numa lista da Bienal de Curitiba, de quadrinhos, como um dos maiores quadrinhos da década. Nossa. Né? Elogiados assim pelo Sidney Guzman, que disse que é o quadrinho favorito dele na região norte, ele é um dos maiores nomes do quadrinho brasileiro. E assim, a gente ficou super feliz, mas parecia assim que a gente não ia superar a nossa primeira obra, aquela história, né? Nossa primeira obra assim foi tão importante, assim, ela agradou tanto que a gente ficou meio que refém disso. A gente lançava outras coisas, mas sempre voltava à Última Flecha, que é o nome do quadrinho. Que é a tua primeira obra. Que é a primeira obra. Tanto que a gente está trabalhando tanta coisa nesses últimos anos, inclusive a Batalha de Taquatiara, mas aí aparece a editora Conrad, e ela se interessa pela Última Flecha. E agora ela está sendo lançada por editora, né, nacionalmente. Ela tinha sido traduzida para inglês e para espanhol por uma editora norte-americana. E aí a gente costuma falar, eu e o Emerson, né, que a gente deixa a Última Flecha porque parece que ele já tem vida própria, né? Ela vai conseguir conquistar as coisas independente da gente. Aí ele teve essa ideia, ele fez a pesquisa sobre essa Batalha de Taquatiara, que é na Revolução Getulista, na década de 30. Ele é de lá, não? Não. Não, né? Não. Mas ele
Mas ele achou interessante porque, como ele pesquisa muito, né, para escrever roteiros, inclusive para cinema, ele chegou nessa história, que antes da Guerra das Malvinas não tinha, era a única batalha, digamos, naval na América Latina. Caraca. E foram, em frente a Itacoatiara, 2 navios foram bandados ao meio, né, por 2 navios inimigos, assim, uma coisa bem plástica, assim, de se imaginar. E aí ele conta essa história e me chamou novamente para a gente retomar a parceria. Né? E aí a gente chamou também um arte finalista, que é o Tia Santos, que está em Macapá, que já concorreu ao HQ Mix como melhor arte finalista, né? Legal. Por uma outra obra, também está com uma repercussão super grande assim no Brasil. E a gente fez esse trabalho e, paralelamente, eu fui fazendo esse outro trabalho aqui com o Gusmão, fazendo roteiros de terror para ele, que é uma coisa que me interessa muito, né? O terror amazônico, né? Que tem muito a ver com aquelas histórias que interioranos contam. Muitos mitos, né? muitas lendas. E é interessante, assim, que olhando somente esses 3 produtos seus, assim, a gente vê que são temáticas diferentes, mas ambientadas ali no regionalismo, assim, sabe? Você mantém a sua raiz aqui amazonense, mas abordando, né? De um lado você tem um fato histórico de uma batalha que aconteceu em um dos nossos municípios, e do outro você explora toda essa riqueza, né? Do nosso folclore, da nossa cultura amazônica. Exatamente. E os outros quadrinistas estão fazendo isso. Eu sempre me surpreendo, eu fico esperando assim, o que é que vão trazer, né? Porque, como eu falei, é um tema que não se esgota. Não que a gente seja refém, tem quadrinistas nossos. Eu mesmo já escrevi um livro de uma história fantástica que não tem nada a ver com a Amazônia. Se passa num lugar que eu não digo qual é, não tem características amazônicas, né? E tem outros quadrinistas que fazem história de sci-fi. Eu estou num projeto com a Beatriz Mascarenhas, né, que é a minha filha, que é roteirista. É um trabalho de ficção científica que não é basicamente amazônica, embora toque em temas, né, como a biopirataria. Mas é interessante como você sempre consegue extrair coisas novas. Agora, a tua filha, essa inspiração vem muito de ti? Ou você acha que ela já se interessou por ela mesma, por ter crescido ali nesse meio? Ou você chegou lá e perguntou se de repente ela não se interessava? Como é que funcionou esse momento para ela chegar onde está hoje? Ela sempre foi muito criativa. E o forte dela sempre foi a escrita. Ela começou fazendo poesias. Eu até me perguntava na época se ela ia fazer ficção em algum momento. Eu não forçava, eu não interferia em nada, né? Eu ficava pensando, será que a Beatriz vai escrever uma obra de ficção? Até que ela se interessou, começou a escrever contos. Ela está com quantos anos? Ela tem 30 anos agora. E ela também foi para os estúdios Maurício de Souza fazer roteiros para a Turma da Mônica. Ah, que legal. Mas ela é muito interessada em audiovisual. Ela também tem essa formação de atriz, né, e produtora de audiovisual. Já fez curtas lá na França, né, quando eu esteve morando lá. E eu acho que meio que eu que puxo a Bia para o quadrinho. Eu pedi 2 roteiros dela para 2 trabalhos mais antigos, que eram coletâneas. Ela escreveu 2 roteiros de quadrinhos, né, que a gente adaptou. Mas ela pensa muito no audiovisual. Mas esse então Isabel, ela tá mais ligada, né? esse Isabel foi uma ideia que ela fez pensando em quadrinhos, né, que é um quadrinho de sci-fi. Ah, legal. E pegando como gancho, assim, você tem outros artistas na família? Vocês são uma família de artistas? Você sabe que ele é irmão do Eli, né? Que trabalha com a gente? Sim, do Hélio Mascarenhas, sim. Então, vai ser Deus. babado. E o Hélio Eu é não quadrinista, sabia. né? Juro. O Hélio Ele é também o Hélio é quadrinista. O Hélio fazia quadrinhos e capas pro Clube dos Quadrinheiros, né? Pro Franca Zona, que era o fanzine do Clube dos Quadrinheiros. Ele não é muito mais chegado em quadrinho, assim, não produz, né? Ele mais lê, hoje ele não tem muito interesse, mas quando a gente estava numa fundação, né, aqui de Manaus, 2006, 2007, nós fizemos, eu, ele e o Gusmão, o primeiro quadrinho de série de super-herói aqui de Manaus, né, aqui do Amazonas, que foram os Ultralins.
que também teve repercussão nacional, saiu nas revistas especializadas, né? Legal. Eu fui indicado a um prêmio na época pelo roteiro do Ultralins. E eram super-heróis amazônicos, e o Elinaldo estava na equipe, né? E depois ele fez história, mas depois ele não quis mais continuar. É legal, ele ficar lá na redação, a gente nem Eu imagina, nem né? Caladinho, assim, Que ele né? é quadrinista. Ah, legal. E agora eu queria entender melhor em que momento que chegou os estúdios Maurício de Souza assim, na sua vida e como que você concilia também Não essa deve ser parte, fácil. né? Porque você passou um ano fazendo a Kitan e aí tinha os 2 outros projetos envolvidos e ainda tem Maurício de Souza. Pois Não, é. Porque, só, Sim. desculpa, porque é bom a gente deixar bem claro, né? Que não envolve só a questão técnica, né? Você tem toda a questão da criatividade que você, né, tem que exercer, da parte da pesquisa, tudinho. Então é um trabalho que engloba vários segmentos. E assim, para conciliar com um estúdio tão grande, né, como é o do Maurício de Souza, realmente não deve ser uma coisa... Mas você ainda tá lá, ou como é que tá? Aconteceu uma coisa agora que me permitiu ter mais tempo. Deu uma parada na produção de roteiros do estúdio. Já vai fazer um ano agora que nós paramos. Há uma produção muito grande de roteiros para quadrinhos. Aí o estúdio deu uma parada. Eu estava com uma reserva, digamos, de quadrinho muito grande. E aí eles nos chamaram para uma reunião e falaram que nós íamos ficar um tempo sem produzir roteiros. Isso desafogou um pouco. Daí eu pensei, caramba, eu vou focar. Aproveitar, né? Eu vou focar nos meus projetos. E a Kitan, por exemplo, ele já era um projeto pensado lá atrás, que aí você pensou, não, agora dá para fazer, ou você pensou depois disso? Era um projeto bem antigo. Eu tenho um problema de memória, né? Eu tenho um diagnóstico de TDAH, e aí eu tenho um problema de memória bem grave, assim, de esquecer nome de melhor amiga no evento na hora de chamá-la para o palco. Caralho. Mas, engraçado, a minha memória para trabalhar alguma coisa na minha cabeça e ficar arquivando é muito boa. Né? Então, eu fico trabalhando muita coisa na cabeça, tipo montando, sabe? Aí esquece de passar para o papel. Não passo e não esqueço. O meu roteiro eu não esqueço, por incrível que pareça. Aí depois, quando eu vejo que já está com uma cara interessante, eu começo a escrever. O Akitan eu escrevi, e não é essa versão, né? E isso é legal, você deixar a coisa um pouco de lado, porque normalmente quando eu retomo, melhoro. Fica bem mais interessante. O Akitan era uma história mais simples, não tinha, na minha opinião, todo esse volume, né, dentro do roteiro que tem agora, como meu último livro, Um Menino que Morava no Poste. Assim como o Akitan, eu escrevi, abandonei, deixei de lado, e aí, um bom tempo depois, eu peguei aquele material e disse, olha, dá para trabalhar e dá para dar uma continuidade na história. Aí O Menino que Morava no Poste acabou virando um livro bem maior, porque era a história de 2 personagens, é a história de seres em miniaturas que vivem na floresta amazônica, né? Eu gosto muito da ideia de seres em miniatura. Algumas das minhas ficções favoritas envolvem, né? Como Mundo dos Pequeninos, dos estúdios Ghibli, muito legal, O Pequeno Polegar, né? E aí eu desenvolvi isso e depois criei uma continuidade para a história, lancei como um livro só. O Akitan é mais ou menos isso. O que eu tinha antes não tinha influência da história dos Dessana, né, da mitologia Dessana e Tucano. E quando eu retomei, que o Joaquim botou na minha frente também o livro, eu mudei drasticamente. Se eu tivesse lançado na época, tipo 10 anos atrás, não seria a mesma obra. Era uma outra versão, né? Inclusive, embora eu tenha ficado praticamente um ano nesse quadrinho, eu não concluí a história como eu queria. Existe pelo menos mais 50 páginas, que era o desfecho. Só que eu fiz com o apoio de um edital. Sim. E eu já estava estourando o prazo, já tinha estourado o prazo, e aí eu pensei assim, cara, eu vou ter que entregar do jeito que tá.
Não parece que a história conclui. Eu criei mais 4 páginas para dar um semi-desfecho, né, a edição continua. E o que acontece? Agora que eu lancei, né, que eu está vendendo, eu voltei para a continuidade da história e cheguei à conclusão de que foi a melhor coisa que eu fiz, ter lançado essa parte só, porque eu retomei a continuidade, estou melhorando. Então, vou lançar agora o volume 2. Né? Esse se chama O Demônio das Icamiabas. Né? O volume 2 é o filho da Flor do Fogo. E, além da mitologia dessana, eu costuro aquelas lendas, histórias amazônicas. Né? Mapinguari, Curupira, a lenda da Vitória Régia, a lenda do Guaraná. Eu vou pegando essas narrativas e vou costurando com a minha narrativa, né? Agora, é claro, você que vem ali de Parintins, ficou muito tempo ou veio cedo para Manaus? Eu vim cedo, eu vim com 15 anos para Manaus, fazer ensino médio aqui. Eu ia te perguntar, né, que muito provavelmente você ouviu ainda na infância muitas dessas histórias, mas como que funciona, por exemplo, tem uma pesquisa para você poder criar, né, uma obra como essa, se você conversa com pessoas, de onde vem a tua fonte, de onde você bebe, para além das histórias que a gente já cresce ouvindo por ser do norte, né? Que a gente conhece muito, né, o superficial, né? A gente é criança, a gente assim, escuta tipo a versão acho que principalmente aqui leve na capital, das né? lendas. A gente que é daqui da capital mesmo, a gente sabe, a gente escuta. Mas quando tu vai assim pro interior, de repente, ou tu tem a todo voz, um outro lado, é verdade. É uma outra atmosfera, assim, né? Eu gosto muito de ouvir histórias, né? Tem aqueles anciões, né? Tinha uma tia-avó que adorava contar histórias. A minha mãe também adora contar histórias. Então, às vezes eu estou na casa de um amigo no interior, aí o bisavô dele me puxa. Aí, deixa meu amigo em paz. Diz, não, mas eu estou adorando. Eu gosto de ouvir essas histórias. Ela vira um material para a gente, né? Tem um pouco da vivência, né, de interiorano, mas muito de pesquisa também. Só que eu uso o material de pesquisa da forma que me interessa e modifico de acordo com meus interesses para minha ficção. Sem um compromisso necessariamente de seguir a risca, né? Tem umas coisas interessantes. Eu peguei um livro para pesquisar, foi um dos primeiros que eu peguei. Ele era um pesquisador que no início do século XX ele andou pelo Rio Negro, catando, né, colecionando histórias dos povos, né, indígenas. Sim. E muito parecido com os irmãos Grimm, né, que é muito das histórias de fadas, né, das fábulas que chegaram para a gente, foram eles que catalogaram. Né? Eles não criavam, né, eles pegavam, adaptavam até, né, interferiam muitas vezes, mas eles iam pegando das aldeias, né, e dos aldeões, né, aquela história contada ao redor da fogueira. E eu peguei esse livro, né, como base para pegar muita coisa da mitologia deles e vi, né, é uma coisa incrível, nós temos centenas de etnias e cada uma delas tem sua coleção, né, de histórias. Então, assim, também é uma coisa que você vai pesquisar e vai encontrar cada vez mais, né? Parece que não acaba. Não tem fim, né? E mesmo se acabasse, assim, eu acho que uma coisa que você falou, assim, que eu acho super interessante, realmente você pega, né, um personagem, uma lenda, um mito nosso, e você trabalha da maneira, assim, que dita a sua criatividade, entendeu? Permitir, né? Até porque tem várias versões, né? Cada mito você encontra versões específicas, né, de cada etnia. Às vezes eles dividem o mesmo mito, mas com características particulares. As próprias fábulas dos irmãos Grimm, se a gente pegar para pensar, a gente já acompanhou várias versões, tanto em literatura quanto no cinema. Né? São aqueles mesmos personagens, mas ambientados num universo ali um pouco diferente daquele conto que a gente costumava ouvir quando criança.
Sim, e inicialmente, inclusive, eram contos que nós podemos dizer de terror, porque eram feitos para serem contados, né, para as crianças, os adolescentes, para passar uma lição, né, ou incutir neles um medo de alguma coisa que daria, por exemplo, não vai andar na floresta sozinha, não vai falar com estranhos, né? Você cria a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Então, aí você vê versões, né? A Disney, ela pegou muito isso e transformou em coisas para criança, mas a versão original... Elas são pesadíssimas. O da Pequena Sereia, uma coisa assim, sim, surreal de pesado. Eu lembro do Mágico de Oz, que eu li quando eu era pré-adolescente. Então, o Homem de Lata, ele era um lenhador, que ele fazia muito barulho no trabalho. Não, desculpa, ele era ferreiro. Ele fazia muito barulho no trabalho dele. E a bruxa se incomodava e ia lá cortava um membro dele. E ele sempre trocava por um feito de lata, né? E continuava. E isso aconteceu tantas vezes que ele acabou ficando todo de lata. Agora imagina uma criança lendo aquilo, né? Porque assim, não parece com o filme. Sim. Realmente. Pode falar. Não, e aí eu tomei essa preocupação. Por exemplo, aqui o Gusmão não se preocupou com faixa etária, né? Não tem nada... Por exemplo, na última flecha, a gente fez uma reunião quanto às minhas ilustrações. Tinha nu étnico, né? Eu disse, mas é nu étnico, né? Eu não vou botar tanga nos indígenas numa realidade que eu sei que eles não usavam. Né? Tem até uma coisa engraçada, porque eu fazia todos com aquele cabelo de cuia. Sim. Aí um amigo quadrinista falou, mas esse cabelo de cuia foram os jesuítas que cortavam já naquela fase, né, da evangelização dos indígenas. Eles tinham cabelo grande. Se esses indígenas são antes disso, né, não podem ter cabelo. Eu voltei, eu acho que umas 20 páginas refazendo cabelos. Né, porque eu acho que meu compromisso tinha mais a ver com isso. Né? Aí alguém disse, mas eu acho que eles não vão discutir isso. Eu disse, não, mas agora que eu sei, eu não vou ficar incomodado. Eu vou ficar incomodado. E aqui o Gusmão, aqui tem palavrão, por exemplo, né? Na última flecha tem nu, né? E eu tomei uma decisão na última flecha, no Aquitã, de tornar uma coisa mais para todas as idades. É como o Senhor dos Anéis, né? Então eu amenizo algumas coisas para ter um público maior. E onde que a gente consegue comprar os 3? Eu sei que você vai estar lá na semana de quadrinho como expositor, né? Como expositor. Pela primeira vez. Sim, né? Pela primeira vez. E aí a gente, para além disso, onde o público consegue? Site ou entra em contato contigo mesmo, pelas redes sociais? A gente resolveu fazer esse trabalho de forma independente. Né? Não saiu por editora. A gente não colocou ainda nas plataformas de venda, né? Nós fizemos uma parceria com um streaming amazônico que está hoje em mais de 90 embarcações na região norte, em ônibus rodoviários, né? E nós somos o primeiro quadrinho no streaming. Legal. Né? Bacana, né? E para as pessoas baixarem o PDF e lerem. Né? E também estamos na Livraria Valer, estamos na parte de quadrinhos do Casarão de Ideias e na Livraria do Largo, que aqui a gente tem uma paixão muito grande pela Livraria do Largo, pela nossa história com Joaquim, né? Vendendo lá também. E aí, quem não mora em Manaus está comprando diretamente da gente. Né? Nesses lugares? Nas redes sociais? No caso, quem não mora em Manaus, né? Pode entrar em contato comigo e comprar diretamente de mim. Pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Aí qual é o Instagram? É o Romas Mascarenhas, Roma _ Mascarenhas. Praticamente eu tô só com o Instagram. E aí te manda um oi lá? Ou Estúdio Romas também, direto. Estúdio Romas. Eu mando um oi e a gente combina a venda. E você aí dispara pro Brasil inteiro, então? Sim. E aí você falou que essa é a primeira vez como expositor
na Semana de Quadrinhos, mas como que você participava, então, das outras vezes? Era como visitante, palestrante? Sim, é porque que acontece? Eu tinha lançado Uma Flecha com o Emerson, mas é o Emerson praticamente que estava cuidando do trabalho de divulgação, né? E nós fechamos com esse estúdio, Black Eye, né? Que é o estúdio que lançou o A Juricaba, do Ademar, né? Outras coisas que fizeram muito sucesso nacionalmente. O A Juricaba que foi indicado ao Jabuti, né? E aí fica bem cômodo para a gente deixar que o Black Eye cuida dessa parte. Só que eu tinha lançado 2 livros, né? Não quadrinho, né? 2 livros infanto-juvenis, de literatura. E só agora que eu lancei uma obra autoral de quadrinho, depois de tanto tempo. Então, só agora que eu tinha um produto para ir para as feiras. Tá, Né? Aí eu estou indo para... Estou participando dessa feira de Manaus, a de Parintins, agora em abril, que vai ser Você a falou primeira. Que é a primeira, é a primeira de Parintins. Aí tem o FIC. Aí rolou um convite para ir para essa feira de Rolou Parintins? um convite. Ah, legal. Sabe quando é que vai ser? Vai ser 10, 11 de abril. Pertinho já. É porque, como eles são conectados, né, eles criam um calendário para não coincidir, né? E praticamente é o primeiro semestre todo. Vai Manaus, Parintins, Belém, Macapá, Palmas. E lá você vai apresentar também, então. Vai Vou... estar expondo. A ideia é levar para o FIC, que é o principal evento de quadrinhos brasileiro, que é o Festival Internacional de Quadrinhos de BH. Quando que acontece? Não tem data esse ano ainda, mas provavelmente no segundo semestre. O que acontecia é que eu não tinha um produto assim que eu quisesse levar, né? Como eu falei, isso aqui foi todo meu, roteiro, desenho, arte final. A minha esposa disse que eu estava com um hiperfoco nele. A capa é tua? Capa é minha. Porque dessa vez a gente fez tudo independente mesmo. Então, nós estamos lançando pelo meu estúdio, né? É a primeira obra do meu estúdio a ser lançado. E é todo nosso. Nós tiramos o código de barra, ficha catalográfica, sabe? Agora, nós viramos uma pessoa jurídica, né? Para cuidar dos produtos. Né? Tu sente que tem... assim, queria saber as principais dificuldades, né? De fazer um lançamento assim, de forma independente. Se de repente você demorou muito porque realmente tinham essas dificuldades ou outro motivo? Assim, o quadrinista hoje está criando um mercado, eu não vou dizer paralelo, né, mas um mercado bem autoral, que são as feiras, né, os eventos de quadrinhos espalhados pelo Brasil. Tem muito amigo meu que faz, né, o calendário anual dos eventos de quadrinhos. Então, isso motiva o quadrinista a produzir, porque ele tem como escoar. Nesse meio tempo, sim, a gente entra em contato com editoras, faz coisa com editoras, né? Mas não paralelamente fica fazendo os quadrinhos autorais. Um quadrinho como esse, por exemplo, eu entrei em contato com uma editora, né, com um estúdio no Chile, né, de um brasileiro que trabalha para a Marvel e para a DC Comics. E ele se interessou em lançar no mercado internacional, pediu que eu fizesse adaptação para inglês, né, do texto, e agora ele está tentando lançar fora do Brasil, como aconteceu com a Última Flecha, né, já fez esse caminho. Mas eu sei que eu posso ser chamado por uma editora, ter um contato com uma editora brasileira e lançar também aqui, independente disso. E a gente cria tanto material, tanto produto, que a gente pode fazer esse discernimento, né? Isso eu vou mostrar para uma editora. De repente, a editora se interessa. Isso aqui fica como trabalho autoral. Não, eu penso assim, não dá para viver confortavelmente de quadrinho, né? Muitos quadrinistas têm aquele sonho de ver um produto seu adaptado para audiovisual, né? Para um streaming, né? Para um filme, ou viralizar, né? Conseguir um público mais amplo. Mas é uma coisa que é uma paixão, né? Como um vício, né? Sim. Você é apaixonado por aquilo. É por isso que eu estou há tanto tempo fazendo quadrinho, né? Uma coisa
que eu estava conversando com um amigo antes de vir para cá. Opa! Aí ele disse, a gente estava falando sobre a gente estar na casa dos 50, fazendo quadrinho, né? E aí eu disse, cara, o maior nome da história do quadrinho mundial, né, que é o Will Eisner, que dá nome ao maior prêmio mundial de quadrinho, que é o Eisner, né? Uhum. Ele publicou a primeira graphic novel dele na casa dos 60 anos. Caraca. E a última na casa dos 80. Né? Todo esse mito que ele criou em torno do trabalho dele foi entre os 60 e 80 anos. Quer dizer, não tem um parâmetro, né? Você é apaixonado por aquilo, é tua arte, você vai fazendo. A sua primeira foi com quantos anos? No Clube de Quadrinheiros a gente fazia fanzines, né? A Flecha foi com quantos anos? Foi 2019. Uhum. Então foi há 8 anos atrás, né? Caraca, já passou tudo isso, né? Sim. Antes da Não, eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, na verdade, acho que toda assim, a imagem que eu tenho aqui, toda profissão relacionada ao universo da arte ainda é vista por muitas pessoas como um hobby. Uhum. Tipo assim, é difícil as pessoas levarem a sério. Eu acho que por muito tempo, né, teve isso. E querendo ou não, isso impossibilitava as pessoas de seguir aquele caminho, de seguir o seu sonho. Meio que se limitava. Pô, você cresce num ambiente que você ouve diariamente. Ai, não, isso não é pra você. Isso não é profissão. Isso não é... Cara, você vai tirando toda a sua vontade de seguir, né, naquele caminho. É verdade. Quando eu queria ser quadrinista, né? Eu vim para Manaus, inclusive, dessa forma, né? Meus pais não achavam que aquilo era... Meus pais ficavam inseguros. Sim. Né? Aí eu vi um panfleto da escola técnica, né? Curso de eletrônica. Eu mostrei para minha mãe e disse, agora isso aí é legal. Isso aí, de repente, tu pode viver disso. Eu vim para Manaus com essa ideia, né? Eu estudei na escola técnica, né? A psicóloga no meu segundo ano, né? Eu tinha uma psicóloga na escola, era uma coisa muito legal, que eu não via em outros. Conversando comigo, ela disse, olha, vai atrás do teu sonho, né? Uhum. Tu não... Esse negócio de eletrônica, tu não tem jeito para isso, nada a ver. E aí, eu meti a cara. Eu não tinha plano B, né? Eu era muito focado em desenho, não tinha plano B. Eu tive que ser bom em muitas coisas para sobreviver, né? Então, eu fazia desde desenho técnico, a caricatura, desenho de retratista, né? Eu ilustrei livros de medicina, né? Coisa mais técnica, né? Plantas. Porque, assim, se dissesse, você faz isso, eu dizia, faço. Uhum. Porque tinha que sobreviver. Para entrar o quadrinho mesmo, como poder dizer assim, cara, eu vivo de quadrinho, foi nos estúdios Maurício de Souza. E entrou na minha vida assim. Pelo Clube dos Quadrinheiros, nós lançamos um livro pela editora Valer, que era uma coletânea dos nossos fanzines. Sim. Os nossos fanzines chegaram até a Valer, né? A Valer cedia o prédio para nossas reuniões, e eles viram que as histórias eram muito legais. Né? Tenório Teles, na época. Né? A Valer é linda, perto da Shake Club. Exatamente, quando era ali. Ali nós fizemos grandes eventos de quadrinhos, né? Trouxemos a Laerte, trouxemos o Ota, da revista Med. Muita gente de boa, assim. O Mutarelli, né? Que depois teve roteiros adaptados para cinema, né? E aí a Valer se interessou por aquele material e propôs uma coletânea. Pega o que tem de melhor aí, fazendo de vocês, vamos lançar um livro. Eu não peguei, o que eu ganhei foi uma caixa com meus exemplares. Eu disse, bom, estou feliz da vida, vou mandar para todo mundo que eu gosto. Eu mandei para o Sidney Guzman, para o estúdio Maurício de Souza, mandei para o Ziraldo. E aí, quando teve as comemorações dos 50 anos do Maurício, eles resolveram, a editora resolveu fazer uma brincadeira, uma publicação em que vários autores brasileiros desenhassem a Turma da Mônica do seu jeito, fizessem quadrinhos do seu jeito com a Turma da Mônica. Fez tanto sucesso que eles pediram uma segunda edição. Foi o que o Maurício falou, eu quero agora pelo menos uma pessoa de cada estado. Aí, quando eles pensaram no Amazonas, eles lembraram daquele livro, né? E foram procurar no livro, como se fosse um portfólio. Uhum. E lá eles me acharam. O Sidney Guzman bagunça até hoje quando ele fala de mim, né?
sempre tem uma oportunidade de falar de mim, ele diz que eu chorei, Um pouquinho mais no microfone. né, que eu chorei quando ele me deu a notícia. Primeiro eu achei que era trote. Tratei ele como uma super metido, né? Sério? Achando que era trote. Ele entrou em contato. Disse que ia pensar no caso deles. Mas depois, e o que acontece? Eu entrei nessa coletânea desenhando, perguntei, vocês têm algum roteiro que conte como a Mônica ganhou Sansão? Eles disseram, não. Uhum. Eu disse, posso escrever? Eu tenho uma ideia. Aí ele disse para mim depois, cara, o Maurício gostou tanto da tua história que ele só faz 2 interferências na coletânea, nessa coletânea. Ele escolhe a história que abre e a história que fecha. E ele escolheu a tua para fechar. Isso é muito importante, fique sabendo disso. E eu fiquei super feliz. Eu disse, cara, o que eu estou fazendo aqui? Se o lançamento vai ser na Bienal em São Paulo, eu vou para lá. Não é que adianta estar na publicação e não estar onde as coisas estão acontecendo. Aí lá eu ganhei uma visita aos estúdios, vi que os roteiristas não precisavam ir para lá para trabalhar. Eu conheci a parte de animação, os desenhistas, artes finalistas, e os roteiristas, eles trabalham em casa. Aí eu falei, então eles não precisam nem morar em São Paulo? Uhum. Aí o Maurício olhou assim, você quer fazer teste? E eu levei 1 ano para fazer teste, né? Eu fiquei, de certa forma, fiquei meio amedrontado com a coisa, né? O Maurício disse que eu podia fazer um teste, né? Mas eu continuei trabalhando em outras coisas. 1 ano depois ele disse, cara, o que é que eu estou fazendo, né? Tem um teste me esperando lá para o estúdio do Maurício. Eu fiz o teste e mandei por escrito, eles devolveram, disseram que tinha que ser rascunhado em forma de layout. Sim. Eu desenhei uma outra história, arquivei aquela, desenhei uma outra história que eu achei que era melhor. E que é legal, eu preenchi a ficha com meu nome verdadeiro, né? Rogério Lima Mascarenhas. E quando a Marina, que é filha do Maurício, viu, ela que estava selecionando o novo roteirista, ela levou para a mesa do Maurício e falou, pai, tá aqui teu novo roteirista. Aí ele chamou o Sidão, né, e disse, Sidney, vai atrás desse Rogério Mascarenhas. Quem é Maurício esse? É o Romas. Eu acho que é o Eu não Romas. sabia não que teu nome é Rogério. Rogério Mascarenhas. Romas. E aí foi legal, né, porque eu fiquei com aquela sensação, assim, ele não sabia nem quem tinha escrito o roteiro, né? Não teve aquela coisa, o Maurício te pediu para você fazer o teste, quando eles viram, eles sabiam que era você. Eles não sabiam que era eu que tinha feito. Era bom mesmo. Foi muito legal. E aquele roteiro que eu deixei de lado virou minha primeira animação no estúdio Maurício de Souza. Eu resgatei ele depois, ele virou o primeiro roteiro que virou animação. Gostaram também. Gostaram muito, também. Né? Virou animação. Virou desenho animado. Quando você falou do que o sonho de muito quadrinista é esse, né? De ver o seu trabalho na TV, enfim. Eu ia te perguntar, assim, se para além dessa animação, você já teve alguma outra coisa que foi pro cinema, ou pra TV, ou pro audiovisual, de alguma forma? Eu já fiz roteiros e desenhos para animação de comerciais, né? Para publicidade. Ainda estou batalhando alguma coisa para animação. Me interessa a animação. Mas é que eu tenho tantos projetos para quadrinho e quadrinho é uma coisa muito cômoda de fazer, né? Eu participei agora eu precisei fazer um pequeno curta, né, para divulgar esse quadrinho. Foi até minha esposa que dirigiu e foi uma péssima experiência para ela. Porque eu estou muito acostumado a trabalhar só, né? Aí eu pensei assim, cara, dá muito trabalho, né? Trabalhar com equipe, né? Eu estou muito acostumado a ser o autor de tudo, né? E então é um outro passo, né? Você tem que se preparar para trabalhar. É diferente. E a animação é uma coisa que precisa de muita imersão, né? São várias etapas para a coisa funcionar. Eu fiz storyboard de uma animação de um estúdio lá em Belém, né? Que vai orientar o ilustrador, o ilustrador, né? O que vão fazer as artes para animação. E o animador também, né? A gente usa storyboard. Eu fiz storyboard e roteiro para Lorena Souza, uma animação que, inclusive, ela está lançando essa semana, com o personagem dela, o Biobola. Mas meter a cara ainda para uma coisa de animação
Eu ainda não fiz, mas eu pretendo. É Não que descarta, o quadrinho ele exige muito da gente, sabe? Uhum. Com certeza. É por isso que eu vejo muito desenhista de arte gráfica fazendo pôster, Uhum. fazendo commission, né? Que são desenhos de personagens famosos, né? Porque o quadrinho dá muito trabalho, né? Uhum. Porque você tem um roteiro, tem as pesquisas, você vai trabalhar as páginas, tem uma forma de você trabalhar as páginas, né? Não é de qualquer jeito, você pensa até na virada da página, Uhum. né? Como é que vai ser o impacto da cena, né? Como você distribui aquela história. Uhum. E você tem magia de tudo, né? Sacar de anatomia, de cenário, e é um irmão do cinema. Tanto que, quando eu converso sobre quadrinho, quando eu estou na produção de quadrinho, eu uso termos cinematográficos, né? Eu disse, que tal dar um zoom, né, Uhum. nesse objeto, né? Aí dá um zoom out e mostra uma panorâmica. Uhum. Aí, quando eu vejo, a gente diz, é como se a gente estivesse fazendo um filme, a gente está falando Sim. com, né, plano americano, entendeu? E Roma, você acha que o físico, a história em quadrinho físico, a HQ física, ela não sofreu tanto baque como o livro, né? Tipo, a gente não vê, pelo menos eu acredito que as pessoas Do não têm o digital costume pra ler. Ah, de tá. ler a HQ, porque eu sinto muito isso. Toda vez que eu ia na finada Saraiva, eles tinham um stand gigante só de quadrinho. E é uma coisa que parece que realmente só funciona se for Se tiver o físico, físico, entendeu? né? E parece que a magia, como você falou ali, como é tudo calculado, até em que momento, tipo, ele encerra ali aquela parte da história, é tudo muito... Eu acho que tem um apelo, né, pro digital. Eu acredito que o quadrinho, por exemplo, quando as principais publicações brasileiras começaram a fechar, a falir por causa da internet, os estudos Maurício de Souza continuaram, Uhum. né? Teve um momento que praticamente você só tinha quadrinho, né? E jornais, né? Mas quadrinhos, eles passaram pela crise, né? O quadrinho que vendia, por exemplo, tem um quadrinho da Mônica Jovem Uhum. que vendeu 400 mil cópias, né? Uhum. Naquele ano, disseram que uma revista da Marvel, dos X-Men, tinha sido a revista mais vendida do ano, e uma revista norte-americana corrigiu, disse que no Brasil tinha um quadrinho que vendeu 400 mil cópias, que foi a Mônica Jovem, do Maurício de Que Souza. legal. Mas a gente não faz mais esses números hoje, né? Uhum. Ficou para o passado. Mas não vai morrer. É como um rádio que ia morrer, né, com o advento da TV, né, o cinema, e não aconteceu. Uhum. É como um vinil, né, Uhum. que ainda tem um mercado para vinil, né? Sim. Mesmo a gente ouvindo, né, no computador as nossas músicas. O quadrinho ele permanece porque tem fãs muito apaixonados, né? Uhum. E é engraçado, ele se veste tanto em quadrinho como não se vestia quando eu era moleque, porque hoje tem álbuns luxuosos, né? Hoje eu posso, por exemplo, fazer um quadrinho com pegada europeia. O Akitan tem dimensão de quadrinho europeu, tem capa dura, né? Linda essa capa. Que era um sonho meu, né? Fazer um quadrinho com a cara daqueles álbuns europeus que eu sempre fui apaixonado. Uhum. E nós temos mercado para isso, né? Tem muito quadrinho de luxo, né? Se são produzidos é porque tem consumidor. Uhum. Uma coisa a galera gosta de colecionar, né? Pra dizer, tipo, compra uma versão, tipo, a versão tradicional de uma HQ pra ler, aí compra, tipo, uma edição de colecionador, uma coisa assim, pra cadernado, exatamente, com páginas adicionais, né? É muito legal. E aí você fala que foi um processo de 1 ano, mais ou menos, e que dá trabalho, né, fazer. Mas, assim, pra gente entender, depois do lançamento e agora tá na parte das vendas, mas você tem próximos projetos no quadrinho, ou então em outras áreas também? O que vem por aí em 2026? Ou você vai descansar um pouco? Não, eu tô bem empolgado com poder desenhar quadrinho. Como eu falei, a minha esposa disse que eu fiquei com hiperfoco, porque
estava produzindo muito, né? Uhum. Desmitificando aquela coisa que o artista né, é uma boa vida, né? Uhum. Cara, a gente trabalha bem mais, né? Porque a gente não tem noção de fim de semana, né? Você está fazendo uma coisa, tem um prazo curto, você vira à madrugada, você acorda às 4 da madrugada para retomar aquilo, você trabalha sábado, trabalha domingo. Muitas vezes não tem paixão na coisa. É um trabalho que você pega para pagar as contas. Mas tem também aquele trabalho pelo qual você é apaixonado, que você não tem nem perspectiva que vai te dar retorno financeiro, e você pega seu tempo livre, né? Uhum. E eu nunca fiquei tanto tempo imerso num projeto como foi esse aqui. E agora eu quero dar continuidade, né? Porque tem uma desconfiança quando você lança uma parte 1 de uma coisa em quadrinhos, né? Um cenário independente. Será que vai ter a parte 2? Uhum. Né? Porque estão tantas dificuldades, né? Que você fica pensando... Né, e uma história inédita, né? Querendo ou não, tem... Hoje a ideia que a gente tem é que tudo é muito reciclado, tudo são várias... Sabe, são versões diferentes da mesma coisa. Então, quando chega uma coisa nova, uma história nova, né? A gente acho que deve rolar, né? Aquele nervosismo. Nossa, será que a galera vai comprar minha ideia? Será que tipo, eles vão entender onde é que eu tava ali no momento que eu fiz? Então, eu acho que é super, assim, justificável. E você fica na caverna, você não tem feedback, né? Uhum. Tipo, eu tenho uma certa insegurança, eu não gosto de ficar mostrando. E esse é o feedback que você precisa fazer, né? O meu livro, o Menino que Morava no Poste, quem me dava o feedback era a Bia. Sua e a filha. Bia é uma devoradora voraz de livros, né, de ficção. E aí ela ficava, né? Eu passava um capítulo para ela vinha conversar comigo, me dava... Era a minha leitora número 1, Uhum. assim. Já esse quadrinho eu não quis fazer dessa forma, sabe? Eu estava tão inseguro que eu fiz 5 páginas, porque ele ficou muito tempo embrionado. Uhum. Né? Então, quando você começa a desenhar, passa um filme na tua cabeça, né? E caramba, estou tipo há 10 anos esperando esse momento que eu vou desenhar essa primeira página. Com 5 páginas, eu entrei em contato com um amigo meu, que é um ótimo quadrinista aqui de Manaus, e mostrei para ele, e disse, cara, me fala sinceramente, tá feio, tá muito ruim esse negócio. Não, cara, continua. E eu tenho uma autocrítica, sabe, bem complicada, assim. Eu vou dormir, olho e digo assim, tá uma droga isso, amanhã eu vou fazer outro. Uhum. Aí quando eu acordo, eu digo, cara, tá bom, eu vou continuar. Às vezes a gente só precisa, né, sair um pouco dali pra... Às vezes eu escrevo a matéria, aí entreguei, tudo ótimo. Aí eu tô lá deitada pra dormir. Eu penso, cara, com certeza tem alguma coisa muito errada. Ou então, tipo, não saiu como eu queria. Mas a gente não pode entrar nessa pilha também. Nessa pilha, senão a gente... Tem um escritor argentino, Jorge Luis Borges, né? Apaixonado pelo Jorge Luis Borges. E ele falava que ele entregava o livro, que era para se livrar do livro. Uhum. Porque enquanto ele não entregava, não finalizava, ele né? queria, sabe, modificar, ele achava que aquilo não estava legal, ele queria fazer, então ele entregava logo. E mesmo assim, eu tenho certeza que quando ele pegava o livro, ele dizia, putz, queria ter feito Dava diferente. para mudar aqui e ali, né? Uhum. Hoje você pode, hoje é muito comum você revisitar uma obra, né? Mas é um tipo de trabalho que rola muito esse apego, uma coisa, sabe, emocional, pessoal, porque tipo, você não tá trabalhando num administrativo que faz lá que alguém te manda fazer algo, né? Não, é uma coisa sua, tipo, acho que é muito reflexo de quem você é, então acho que não tem como a gente não ser muito, né, crítico, mas também não pode entrar muito na pilha. O George Lucas, na Star Wars, ele, no lançamento do filme, ele foi embora, né? Foi pra praia, pra uma ilha, ele tava morrendo de medo, ele achava que ele tinha feito uma coisa ridícula, que todo mundo ia rir, né? E olha o sucesso que fez, né? Mas a gente não tem um feedback, então a gente não tem muita ideia, né? O Akitan, por exemplo, o Sidney Guzman, né? Ele é assim, ele é um dos nomes mais aclamados do quadrinho brasileiro, né? Então ele fez uma rápida resenha, né, do quadrinho no YouTube, no canal dele, e fez uns elogios muito legais, assim. Nessa hora eu disse assim, cara, acertei. Eu acertei. Eu acertei. E tem muita vez, às vezes a pessoa vê coisas que a gente não vê, né?
eu vi uma resenha da Última Flecha no canal do YouTube, uma especialista, tem bastante seguidores no universo do quadrinho, e ela começou a desvendar a capa do quadrinho, né? Dizendo, olha, o Romas fez aqui uma espiral de cores, né? São as cores do Brasil, se você perceber, termina no vermelho, que é o sangue das etnias. Eu disse, eu fiz isso. Sério? Sério, eu fiquei assim, caramba. Porque às vezes o leitor ele completa, né, o teu trabalho, né? Todo apreciador da tua arte completa a tua arte com o olhar dele, né? Exatamente. Você como bate nele. Você joga ali, né, pro grande público, cada um vai interpretar, assimilar de uma forma, né? E eu acho que isso enriquece o seu trabalho também, porque eles dão um novo olhar, né, pro seu trabalho. Mas aí você procura por essas resenhas e críticas, te mandam? Na produção eu não quero ver. Assim, como eu disse, eu fico no escuro, né? Não sei como vai bater, porque às vezes tá muito legal para você, né? O Maurício de Souza já dizia que eu tinha, mas ele via como uma vantagem. Ele dizia que eu conseguia sintetizar histórias grandes num espaço curto. E uma vez ele me chamou para conversar. Como é que tu faz isso? Né? Eu disse, Maurício, tu me dá 6 páginas de uma coisinha desse tamanhinho, com 4 tirinhas, né? Não dá para colocar muito texto, porque é desse tamanhinho o balão, e manda me virar, né? Aí, às vezes, eu quero contar uma história, então eu acabo acreditando que o leitor vai entender meus cortes. Né? Eu acredito no leitor, eu acredito que ele tem capacidade de entender meus cortes. Aí eu faço uma história que parece complexa, quando você vê, só teve 6 páginas para contar. Né? Então, E a imagem trabalha muito ali, ajudando o texto, né? Tipo, se complementa, não é uma coisa que tem que ficar sobrecarregada, no caso, somente no texto. Sim, e aí no Aquitã eu fiz muito isso, né? Eu vou deixando coisas o leitor, acreditando que eu estou deixando uma pista aqui no início, eu estou passando uma informação aqui no início, que vai ter uma importância no final, no decorrer da história. Eu não vou... Tem uma gíria agora, né? Que são os filmes, eles chamam de roteiro Netflix. Sim. Como é que funciona o roteiro Netflix? O roteirista é convidado, né, na hora da produção da obra, a ficar explicando no decorrer da obra a história. Sim. Por quê? Porque, pelas pesquisas do streaming, hoje você assiste um filme, né, no celular. Sim. Né, fazendo duas Aí tem que coisas ao mesmo ficar tempo. repetindo. Então você repete alguma coisa, dá sempre tipo um resumo no decorrer para ele entender a história. Né? E eu não estou muito interessado nisso, né? Eu acredito que eu posso contar uma história mais complexa. Anos atrás, quem ia para os eventos de quadrinho, quem falava com a editora, trazia assim para mim a informação que as editoras estavam interessadas em histórias curtas, coletando histórias curtas. E eu não tinha roteiro para história curta, né? Eu disse, bom, eu não vou pegar a tendência, então, porque a tendência não tem muito a ver comigo, né? Em quadrinho rola aquilo, eu acredito que role com livro, e eu acho que para filme também, que tipo, eles chamam um grupo, sei lá, de pessoas que não tem conexão nenhuma entre elas, aí leva para uma sala, né, apresenta a obra, diz do que se trata, as pessoas, né, conferem, dão uma olhada e depois respondem tipo questionário, dando todo um feedback. Seria legal, mas a gente não, a gente trabalha mais assim mesmo. Tem aquela coisa, né, de você mostrar para outro quadrinista, né, para uma pessoa mais próxima de você, que tem um potencial de crítica legal, né, para te dar um retorno, mas a gente acredita mais na coisa assim, lança para o público. Tem um amigo que está lançando um quadrinho agora, é o primeiro dele. Eu disse, cara, não se preocupa, né, porque você tem que lançar o primeiro, né, é como no cinema. Tem diretores que revisitam a obra e dizem assim, caramba, acho que não era horrível aquele meu primeiro filme, né? E nem é, né? Mas ele faria diferente, né? Tu tem que produzir. Quando estava falando com o editor que veio para o evento,
2 anos atrás, prefeito aqui de Manaus, ele falou, cara, eu sou tão apaixonado pela Última Flecha que eu queria que vocês procurassem uma editora grande para lançar a Última Flecha para uma editora grande. E aí eu falei assim, então eu vou desenhar tudo de novo. Ele disse assim, não toque nessa obra. Porque teve uma exposição aqui em Manaus contando a história dos últimos anos, dessa retomada do quadrinho, né, no Amazonas. E essa exposição foi tão incrível que ela ganhou o HQ Mix de melhor evento de quadrinho do ano, que é o Oscar do quadrinho, né? Ela ganhou concorrendo com o de Curitiba, né, o de BH, e ganhou o de Manaus, o melhor evento de quadrinho do ano, do universo do quadrinho. E aí, quando eles pediram páginas minhas para entrar nessa exposição, eu pensei em redesenhá-las. Eu disse, eu vou redesenhar, cara. E não, pensei, né? Mas eu pensei assim, não, cara, isso é um documento histórico. Sim. Era como eu desenhava na época. Porque eles não estão querendo material recente meu, eles querem a Última Flecha. E eu desenhava desse jeito, e é desse jeito que vai para a exposição. Mesmo eu olhando e torcendo o nariz, assim. Hoje eu faço melhor aquilo ali. Mas eu achei legal que era um... e aí eu falei para ele que está lançando o quadrinho, né? Eu digo assim, lança... Você pode até odiar esse quadrinho daqui a alguns anos, né? Mas você já vai ter lançado outros e o teu trabalho vai amadurecendo. Né? E eu acho que tem muito também aquela questão do tempo, né? Tipo, por exemplo, que tu faz hoje, não, mesmo que tu fazia, tipo, há 10, 15, tipo, a gente vai mudando. Né? A gente vai pegando novas referências, nós somos esponjas do tempo que a gente vive. Então, acho que é impossível, né? Que você não evoluísse, não crescesse, ou que fosse igual o seu primeiro trabalho do não toque. Não li ainda, mas não toque. Tem quadrinho que a pessoa faz para si, né? Ela é tão autorreferenciada assim, e são as tuas lembranças, coisas que você gosta, né? Às vezes ela fica um pouco não muito compreensíveis para o público, né? Uhum. Aí você acaba entrando num buraco, né? Num labirinto assim. O quadrinho tem que ter uma história bem contada, né? E ela tem que comunicar, né? Para o leitor. Eu, por exemplo, tem coisinhas que eu coloco mais como brindes dentro da história, né? Eu coloco, mas não é a história principal. A história principal eu quero que ela seja bem compreendida, né? Eu acredito assim que a história tem que ser bem contada, né? Eu tenho uma história com começo, meio e fim, né? Eu não estou criando uma obra assim, entenda como você quiser. Uhum. Você tem essa liberdade, mas eu estou te dando um roteiro bem amarrado. Tem que ter esse comprometimento, né? Assim, eu acho que você, como artista, óbvio, você tem que ser fiel, né, ao que você acredita, ao seu trabalho, mas você também tem que pensar naquela pessoa que vai estar recebendo, né? Você quer que ela tenha uma experiência boa, né? Então, acho que tem que rolar aí um pouquinho desse... E aí, os nossos quadrinhos, eles comunicam universalmente. Você, mesmo que seja uma história de um curupira que fez o caçador se perder na mata, mesmo que seja a história de um líder de uma revolução indígena contra os portugueses, né? Mesmo que seja a história da menina com a avó dela, que é interiorana, que está passando... mas o que ela está passando é universal. Né? Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo vai se identificar. É isso que eu acho legal. Rumas, eu queria agradecer a sua participação no Estação Bem Viver. As portas do Estúdio A Crítica sempre vão estar abertas para você. Sempre que você tiver um novo trabalho, um novo projeto, for participar de algum evento, pode procurar a equipe do Bem Viver, que a gente vai ter um prazer de receber você. Eu estou muito feliz de vir aqui. Sempre fico feliz quando vocês falam comigo. Me dá sorte, né? Lembra que eu desenhei, fiz a caricatura de vocês na última vez? Tu tava? Não tava. Eu tenho uma caricatura guardadinha. Quando muita gente pesquisa por mim, bate na caricatura, vem falar, olha, eu vi a caricatura que tu fez lá na TV A Crítica. Que legal, eu sempre fico feliz também. Eu te conheci, né, quando eu entrei no jornal, porque eu já fiz um monte de matéria contigo, de vários lançamentos.
E aí é uma honra ter você aqui presencialmente, o irmão do Hélio, né? Irmão Que- do Hélio, engraçado, É né? porque não tem como fugir, né? Quando a pauta é quadrinhos, a gente sempre tem que A gente correr tem- pra a gente tem ti, umas, né? a gente tem umas referências, assim, engraçado, semana passada você não estava aqui, mas eu estava também com o Samuel lá, o Evaldo, né? E a gente falou muito também sobre esse universo, assim. Então, é muito importante que você esteja aqui também para reforçar essa importância, né, dos quadrinhos que, como a Samela disse, vem crescendo aqui no Norte. Crescendo A gente muito. está tendo muitos artistas, muitos quadrinistas que estão sendo vistos lá fora. E essa semana do quadrinho, inclusive, ela é uma ótima oportunidade porque vem muita gente de fora agora, né? O Evaldo estava Muita comentando gente de isso. fora. E eles fazem um super negócio, assim, para além da feira, eles fazem um turismo e tal. Então, é uma parada Eles bem amam legal. muito vir pra cá. Né? Eles adoram. Eles querem o pacote inteiro, né? Uhum, imagina Querem ir pra isso. Flutuante, querem banho de A cachoeira, gente também. querem a comida regional. Uhum. Poxa, que legal. Então, olha, te desejo boa sorte, que seja uma boa exposição lá na Semana do Quadrinho. E para quem está assistindo a gente, não esquece que ele falou aqui, né, os pontos de venda dos quadrinhos, mas também pode procurar ele nas redes sociais que estão aparecendo para vocês em algum lugar aqui da tela. Ou conferir, né? Ir lá no Mirante, E né? na Conferir biblioteca. a semana Semana Nacional do Quadrinho aqui De Manaus. de Manaus. Dezenas de quadrinistas locais e de fora vendendo seus quadrinhos. Você vai poder ver, né, a produção, como é que tá. Grande evento. Então, até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau.